Boa noite para você mais uma vez que está conosco, mais um culto de meio de semana, nessa quarta-feira, dia 8 de julho, passamos da metade do ano, estamos aqui, passando por essa pandemia, essa situação, mas temos lutado, temos buscado fazer o melhor que Deus quer, preparando para o momento de voltar. Enquanto isso, você está aí, estamos aqui para esse momento de reflexão, de estudo, de compreensão da Palavra de Deus. Bem-vindo para você que é daqui, para você que é de fora, para você que é de outra cidade, outro estado, outro país. É uma grande alegria receber você para esse momento. Não deixe jamais de persistir na presença de Deus, Perseverança é necessário. Então, que nesse meio de semana, mais uma vez, como falei semana passada, às vezes a gente se sente um pouco cansado de muita coisa, de muita circunstância, ou cansado fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, mas que a gente nunca se canse de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos se não desfalecermos, como diz a palavra de Deus. Então, seja bem-vindo, se prepare. Hoje a gente vai continuar a falar sobre os nomes de Deus. Espero que esse estudo, essa reflexão esteja fazendo você conhecer um pouco mais, daquilo que Deus pode ser na sua vida através desses nomes e que possa edificar você. Esse é o meu desejo, é isso que eu espero. E que Deus nos ajude, nos abençoe nesse propósito de conhecer Ele cada vez mais. Vamos louvar a Deus com uma música e daqui a pouco a gente retorna com a oportunidade de conhecer mais 2 nomes de Deus. Então eu te espero aqui. Deus abençoe. Exaltado, Senhor. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Eu louvarei. Ele é exaltado, para sempre exaltado o seu nome. Louvarei. Verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Eu louvarei. Ele é exaltado, para sempre exaltado seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Verdade vai sempre reinar. Terra
iniciando nossa reflexão dos nomes de Deus. Lembre-se que já é a terceira semana que a gente está falando sobre isso. Nós já falamos sobre Jeová ou Javé, né, que significa eu sou o que sou, e a expressão Senhor, né? Jeová Jirê, Deus proverá, o Senhor proverá. Jeová Nissi, o Senhor é a minha bandeira. Falamos semana passada sobre Jeová Shalom, o Senhor é a minha paz. Jeová Shammah, o Senhor está ali, o Senhor está presente. E hoje nós vamos ver mais dois nomes que a Bíblia também coloca, ou que Deus é chamado, ou Ele chama a si mesmo. Dois nomes que refletem muita coisa importante para nós nesse momento, que a gente precisa compreender, aprender. O primeiro deles a gente vai ver aqui em 1 Samuel, no capítulo 1. Vamos ver aqui os versículos 2 e 3. Tinha ele duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Este homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Em Siló estavam ali os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. Então aqui fala que Eucana, né, subia para adorar o Senhor dos Exércitos. Essa é uma expressão muito interessante, que é um nome que a gente vai ver aqui, que é Jeová Sabaoth. Jeová Sabaoth. Simplesmente significa Senhor dos Exércitos, que significa, né, uma aplicação desse título, que o Senhor luta pelo seu povo. É uma expressão muito usada por vários dos escritores bíblicos. Só para você ter uma ideia, Isaías citou essa expressão 60 vezes no seu livro. Jeremias citou Senhor dos Exércitos, Jeová Sabaoth, por mais 77 vezes. E Zacarias, no livro de Zacarias, que é um livro pequeno, ele é relatado esse trecho por 53 vezes. Então são muitas vezes que esse trecho é mencionado. Então é muito interessante, né, que o Senhor luta pelo seu povo. Uma nação como a de Israel, que vivia em batalhas, em guerras, né, com muitas nações, eles tiveram que aprender que, na maioria das vezes, eles não venciam, né? Eles nunca venciam simplesmente pela sua própria força bélica ou pelos seus próprios exércitos em si. Mas Deus lutava com eles. Deus deu condições deles vencerem milhares de vezes, exércitos muito maiores, e mesmo com eles estando em pequeno número, em menor número. Então, o que esse nome quer trazer de significado, de ensinamento para nós? Que Deus sempre cumprirá os seus propósitos, mesmo que as suas hostes, né, mesmo que os seus exércitos falhem no seu plano, né, nas suas ações, no seu terreno, no seu povo terreno. Se as hostes terrenas, se os exércitos terrenos falharem no plano que Deus espera, os propósitos de Deus não vão ser frustrados, porque Deus vai solucionar, vai resolver, e Ele sempre cumprirá os seus propósitos. E o que é mais importante aqui é a lição de que qualquer luta que a gente tenha, qualquer batalha que a gente trave, seja batalhas espirituais, Efésios fala que a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso nas regiões celestes. Então a gente tem uma luta espiritual. Nós somos atacados, temos um inimigo que é Satanás, o nosso adversário. Na maioria das vezes a gente esquece que esse inimigo existe, a gente acha que tudo... É óbvio que a gente não vai ser leviano de falar que tudo é diabo, e também que ignorar completamente a existência dele. Nós temos um inimigo que ele atrapalha, que ele ataca, que ele incomoda, que ele se coloca como oposição forte na nossa vida.
Então, o diabo quer atrapalhar a sua vida espiritual, ele quer atrapalhar o seu bem-estar, ele quer atrapalhar seu relacionamento com Deus, ele quer atrapalhar sua família, o seu relacionamento com a sua família. E se a gente não entender isso, não lutar, né, e não entender essa realidade das batalhas nas regiões celestiais, não entender como Efésios fala também sobre a armadura de Deus para que a gente possa resistir no dia mal, termos proteção em todas as questões em relação à nossa vida, a gente vai acabar cedendo e perdendo muitas batalhas. E quando é colocado aqui, né, que o Senhor dos Exércitos, que Ele luta por nós, a gente não luta sozinho. A gente não precisa se sentir sozinho nessa batalha, porque Ele luta por nós. Existe uma grande batalha ocorrendo em lugares que nós não enxergamos. E Deus está ali lutando, né? Está ali em grande batalha ferrenha para que a gente alcance e conquiste aquilo que Ele quer. Até as coisas mais difíceis, mais complicadas, Ele luta por nós. Por isso que nós não podemos desistir, não podemos abandonar o fronte de batalha, não podemos dar as costas. Se você pegar o capítulo 6 de Efésios, que ele fala da armadura de Deus, não existe proteção para as costas. Existe proteção para o peito, a couraça da justiça, que protege a nossa vida. Mas às costas não há proteção, porque nós nunca devemos dar as costas numa batalha. Tentar fugir desse jeito. Porque Deus luta pelo seu povo. Por isso, Ele é o Senhor dos Exércitos. Ele é o Jeová Sabaoth. Então, em momentos de luta, em momentos de batalha, em momentos que a gente compreende que estamos vivenciando uma luta espiritual, uma batalha forte, temos o inimigo, temos anjos, temos demônios tentando desvirtuar a nossa vida, desvirtuar a nossa mente, para que a gente faça coisas que são contra a vontade de Deus, que são contra a palavra. A gente precisa lutar, precisa batalhar, porque Ele luta por nós. Nós não estamos sozinhos nessa batalha. Isso deve trazer paz ao nosso coração. Isso deve trazer o Jeová Shalom para nós. Porque Ele vai providenciar isso tudo para que a gente sempre reconheça. Ele luta por nós, Ele conquista para nós, e Ele será a nossa bandeira no momento da vitória, onde nós vamos ostentar o Jeová Nissi. Ele é a nossa bandeira. Então isso é muito importante que a gente tenha em mente. Jeová Sabaoth, Ele luta, Ele quer que você saiba, Ele quer que a gente saiba que Ele luta por nós. Ele luta por você. Ele luta por nós, e a gente deve aprender isso a todo custo, a qualquer forma. Então esse é um nome importante de Deus, né? Jeová Sabaoth. E o outro nome, um nome bem interessante, é Jeová Elohe Israel. Jeová Elohe Israel, o Senhor Deus de Israel. Vamos ver em Gênesis, no capítulo 28, Gênesis 28, 20 e 21, diz assim: Fez Jacó um voto, dizendo: Se Deus for comigo e me guardar nessa jornada que empreender, e me der pão para comer e roupa para que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. Pedra que erigi por coluna será a casa de Deus, e tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Então olha que interessante, então, ele fala que o Senhor será o meu Deus. Então, o Senhor Deus de Israel, que significa Jeová Elohe Israel, o Senhor Deus de Israel. Significa que Jacó aqui, quando faz esse voto, né, e pede para que Deus o ajude naquilo que ele estava empreendendo e desse vitória a ele conseguisse voltar a ponto de ter paz, né, voltar tranquilo dessa jornada, o Senhor seria o Deus dele. Ou seja, ele reconheceria Deus como o único Deus real, verdadeiro. E esse nome dá realmente a entender isso, que o Jeová Elohe Israel, o Deus de Israel,
ele é totalmente diferente de qualquer outro falso Deus que poderia ter ou que alguém pudesse acreditar naquele momento. E é tão interessante que no capítulo 32 de Gênesis, versículos 24 a 30, quando aqui existe a luta de Jacó com Deus e quando há mudança de nome de Jacó para Israel, versículo 22, do capítulo 32, versículo 22, diz o seguinte: levantou-se naquela mesma noite, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos e transpôs o val de Jaboque. Tomou-os e fê-los passar o ribeiro, fez passar tudo o que lhe pertencia, ficando ele só, e lutava com ele um homem até o romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa, deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. E disse este: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: não te deixarei ir, se não me abençoares. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? Ele respondeu: Jacó. Então disse: já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Tornou Jacó, dize: rogo-te, como te chamas? Respondeu ele: por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. E aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. Então aqui, olha que interessante, Deus é Jeová Elohei Israel. Jeová, o Senhor, Deus de Israel. Então, quando Jacó faz aquele voto, e ele cumpre aquele voto, aqui Deus muda o nome de Jacó para Israel, então cumprindo esse nome, Jeová Elohei Israel, o Deus de Israel, porque dele sairia uma grande nação, e uma nação que seria chamada como a nação de Deus, o Senhor de Israel. Então, Deus é totalmente diferente de outros falsos deuses. Não há ninguém como Deus de Israel. Então, que a gente aprenda a se submeter, a depender dele cada vez mais em relação a todas essas coisas. Porque não há ninguém como ele. Então, ele é esse Deus disponível. Ele é o Deus de Israel. Ele é o Deus de todo aquele que crê. Ele é o Deus de todo aquele que se submete, que se coloca na presença dele, aberto à intervenção dele na sua vida, uma intervenção salvífica, uma intervenção que salva, que transforma, que restaura. Não tem nada que esse Deus Todo-Poderoso, que o Deus de Israel não possa restaurar. Ele fala lá no Vale dos Ossos Secos, lá em Ezequiel, ele transforma naquele vale de ossos secos, transforma aquilo em algo fértil, em algo frutífero. Então qualquer coisa que esteja morta pode ser, qualquer circunstância pode ser revivida, renascida e recomeçada pela presença de Deus, porque existe o Jeová Elohei Israel, aquele que quando nós não empreendemos uma tarefa com ele, nós vamos ver que não há Deus como ele, que faz como ele faz. Não há ninguém que faz o que Deus pode fazer. Não há nada que Deus possa fazer, que outros fazem da mesma forma como Deus pode agir. E nós vemos isso na própria presença de Jesus. Não há ninguém que pudesse salvar como Jesus salva. Não há ninguém que possa transformar, ressuscitar, renovar aquilo da maneira como ele faz. Então que a gente possa colocar toda a nossa vida, nossas questões, circunstâncias na presença dele, para que a gente aprenda, entenda e conheça esse Jeová Elohei Israel, o Deus de Israel. Aquele Deus que você pode falar com ele: eu não saio daqui até que o Senhor me abençoe. E que a gente aprenda que Deus, o Deus de Israel, é um Deus totalmente diferente de qualquer outro que se julgue Deus. E esse Deus poderoso que enviou Jesus, esse Deus de Israel
que preparou todas as coisas antes da fundação do mundo para que a gente pudesse viver. E mesmo que tudo dê errado, mesmo que a figueira não floresça, mesmo que não haja fruto na vide, a gente pode confiar no Deus de Israel, que Ele vai suprir, Ele vai resolver, Ele pode reacender, Ele pode transformar, Ele pode destruir o que está acabado e construir algo novo. Ele pode fazer tudo novo. Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então que a gente aprenda e viva essa realidade desses nomes que nós vimos hoje. E que Deus nos ajude a aprender a conhecer cada vez mais dele nesse sentido. Vamos orar então, pedir para que Deus nos ajude a assimilar essa realidade, refletir nisso. Vamos orar. Senhor Deus, agradecemos, porque o Senhor é um Deus que não há ninguém parecido contigo. Agradecemos a Ti, porque o Senhor luta por nós. Nós não estamos lutando sozinhos. As batalhas que enfrentamos não são só nossas. O Senhor é nosso Jeová Sabaoth, o Senhor é o Jeová Elohe Israel, o Senhor é o Deus total, que não há ninguém parecido. O Senhor luta, o Senhor peleja por nós. Nos faça valentes, valentes que confiam em Ti, que lutamos de frente, que não fugimos, não retrocedemos, que não abandonamos o fronte. Nós persistimos em alcançar e viver a Tua vontade para nós dentro do contexto que o Senhor tem nos colocado. Nos ajude, nos abençoe, nos fortaleça, nos esclareça. Mostre onde precisamos mudar, mostre o que precisamos fazer. Nos dê força, mude o rumo do nosso pensamento, do nosso sentimento, da nossa vontade, para que a gente faça aquilo que o Senhor quer. Nos ajude a ser frutífero, a ser realmente pleno na Tua presença. Nos ajude, dependemos, precisamos de Ti. E que o Senhor nos abençoe, que possamos aprender essas características do Senhor através desses Teus nomes. Nos abençoe, é o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos finalizar então hoje. Vamos lembrar do próximo fim de semana. Teremos nossas atividades. Aulinha das crianças, né? Às 9h30. E quero lembrar que assim, né, a gente finalizou o estudo sobre jejum. Finalizando esse estudo sobre jejum, nós vamos suspender a escola dominical, o estudo, porque nós estamos preparando para a volta e para que a gente tenha uma condição melhor de preparo. A gente vai ter então apenas os cultos de quarta e domingo à noite e a aula das crianças pela manhã às 9h30, tá? Vai ser importante isso, e assim que a gente começar a ter as nossas atividades presenciais, a gente retoma com a escola dominical. Enquanto isso, se você tem assistido, passe esse momento em oração, reflita. Eu peço mesmo que você esteja orando uns pelos outros. Nunca foi tão necessário que estejamos orando uns pelos outros. E muito necessária essa intercessão. Muito pode por sua eficácia a súplica do justo, como fala no livro de Tiago. Então ore por nós, ore uns pelos outros, ore pela liderança do nosso país, ore pelas famílias da nossa igreja, ore por todos, pelos casais, pelos jovens, pelos maridos, pelas esposas, pelos filhos, pelos pais e mães. Que Deus dê condições, sabedoria para que todas as decisões sejam tomadas e priorizem a vontade dele em todas as células da sociedade. Deus abençoe e nos ajude nessa questão. Então peço para você estar orando, tá? Nesses domingos de manhã que não tiver escola dominical, passe orando. Eu encorajo muito você a isso e clamo para que você faça isso. E não esqueça, compartilhe esse vídeo. Leve, você sabe de alguém aí que precisa entender, né, que o Senhor luta por ele, mande esse vídeo para ele, que não há outro Deus como o Deus de Israel, não há outro Jeová Elohe Israel, só ele. Mande esse vídeo, né, pelo seu Instagram, pelo seu Facebook, pelo YouTube, compartilhe aí, nos siga, tá aí aparecendo para você,
aí na tela os nossos endereços. Então, vamos continuar lutando, vamos continuar na batalha e que Deus nos abençoe, nos auxilie. Grande abraço para você, te vejo no fim de semana. Até mais.